Nesta noite, irmãos, de culto em ação de graças, por 10 anos de ministério, é um motivo realmente de gratidão a Deus e também uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre este tema tão importante que tem desafiado na mídia a essência até da própria fé cristã. Eu não gostaria desta noite de refletir com os irmãos o que não seria o ministério. Aproveitando este momento tão especial, sublime, bonito, inspirativo da igreja que se reúne para agradecer a Deus por 10 anos de vida ministerial, de seu pastor, gostaria de analisar o lado positivo, o lado bonito, o lado edificante, o lado gracioso. Porque todos nós havemos de convir que nós estamos sendo pressionados por uma mídia que nos arrasta, nos leva, nos conduz a pensarmos sempre negativamente sobre todas as coisas. E os lados positivos, as coisas boas, o valor, tem sido descartado, deixado de lado. E a palavra de Deus é, antes e acima de tudo, uma mensagem positiva, uma mensagem que fala de Deus, de um Deus que se relaciona com o homem. E é nesta linha que eu gostaria de pensar com vocês, não fazendo uma biografia de Jonas, mas meditando neste personagem que muitas vezes é tratado por nós com certa falta de caridade. Porque quando lembramos de Jonas, sempre lembramos do Jonas que recebeu de Deus um chamado para ir pregar a um povo e Jonas fugiu. Aí até se diz Jonas, o profeta fujão. Mas na beleza da descrição das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar neste mesmo livro a sublimidade do Evangelho, a graça do Evangelho. E eu gostaria que em poucos momentos e com poucas palavras, todos nós tivéssemos para nós próprios, para os nossos corações, a aplicação dessa palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Os irmãos podem ler comigo. Vamos ler? Velho Testamento. Depois de Obadias, fica mais difícil. Antes de Miqueias, mais difícil ainda. Se encontraram Amós, Miqueias, Jonas. Aliás, olha, até eu. Obadias, Jonas. Pronto, agora houve um silenciar de páginas, sinal que todo mundo já encontrou. Vamos ler todos bem forte. Capítulo 1, verso 1, vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora vamos para
capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Jonas, e nós vamos ler o último versículo, que é o verso 11. O verso 11. Leiamos. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Senhor Deus, dá-nos a graça de podermos entender por Ti mesmo a Tua palavra, como nós precisamos, ó Deus, do entendimento de Tua palavra. Ela é tão importante para nós, por isso nós suplicamos, clamamos ao Senhor, assistência espiritual devida para as nossas almas, para que todos nós compreendamos aquilo que Tu nos queres ensinar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Este livro é um livro muito bonito e muito especial, porque do princípio ao fim, nós vemos a ação direta de Deus, do princípio ao fim, da chamada inicial, Deus chamando Jonas, e na conclusão do livro, Deus falando das motivações do seu objetivo, do seu propósito, por que chamou Jonas. E a gente poderia tematizar, colocar um tema nesta nossa reflexão de hoje, do primeiro verso ao último verso, na centralidade da misericórdia de Deus. Se tivéssemos de traçar uma linha do primeiro ao último versículo, ou fazer um resumo, numa palavra só, de tantas palavras deste livro, nós colocaríamos hoje e destacaríamos agora a palavra misericórdia, afirmando que Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se apresenta, Deus é movido por sua misericórdia. Deus é misericordioso. Aliás, diz a palavra de Deus, não fora a sua misericórdia, todos nós seríamos, vamos dizer mais forte, não fora a sua misericórdia, todos nós seríamos consumidos. Mas a misericórdia de Deus é algo extraordinário, é algo sublime, é algo bonito. Num livro de juízo, de decretação de juízo, há uma mensagem de misericórdia, porque Deus é misericordioso, e o salmista diz, Deus é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração dura a sua misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. E esta cidade era uma cidade má, perversa, era uma cidade cheia de homens maus, era uma cidade com a qual Jonas não privava de nenhum sentimento humano. Na verdade, o seu desejo mesmo era que aquela cidade fosse destruída pelos maus feitos daquele povo, gente de guerra. E não era só gente de guerra, mas era gente má, pela maneira como tratava os homens. E Deus manda exatamente Jonas para aquela cidade, porque Deus, em sua misericórdia, Ele tem um plano de redenção de almas. Tudo, irmãos, na ação de Deus, no propósito de Deus, na revelação de Deus, é porque Deus quer e vem executando um plano de redenção de almas. Este é o grande propósito de Deus. O nosso propósito para com Deus é louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo para sempre.
E o propósito de Deus para conosco é salvar as nossas almas. Porque salvação é o tópico mais importante da existência. Não existe tópico mais importante do que a salvação de uma alma. Por vezes nós estamos preocupados com muitas coisas e com tantas coisas, e não temos tempo para parar e pensar que o mais importante de todas as coisas é a salvação de nossa alma. E essa importância, ela deve ser avaliada e analisada com a velocidade do tempo que nós vivemos. Na medida que o tempo corre, que passa, que avança, há uma exigência maior, um clamor maior, para que a gente tenha o entendimento que nos leve a uma necessidade de que nós precisamos trabalhar a nossa alma para que ela seja salva. E como o tempo passa rápido, como o tempo passa depressa. 10 anos está o reverendo Alain completando, parece que foi outro dia a sua ordenação. Como o tempo corre, parece que foi outro dia que estávamos aqui celebrando o Natal. Como a semana passa depressa, como os meses passam depressa, os anos passam depressa. E nós somos como que anestesiados por essa velocidade do tempo, de modo que nós nem percebemos que ele está passando, que ele está correndo. Mas o tempo corre e ele leva tudo. O tempo leva a beleza. O tempo leva o vigor. O tempo leva a paisagem das coisas. Como o tempo é veloz, como o tempo é rápido. Como o tempo desfigura e descaracteriza as coisas. Quem é de fora, que é de outro lugar, que volta para visitar sua terra, quem lembra da sua infância, quem gosta de lembrar de sua infância, como é interessante o tempo. Você vai visitar uma mangueira que você chupou manga, um riacho onde você pescou, um lugar bonito, um rio, um barco. Depois de tantos anos, você volta lá, lá está a mangueira, lá está o rio, lá está o barco, mas não é mais a mesma coisa. O tempo levou, o lugar é o mesmo, as coisas são as mesmas, mas o tempo levou, o tempo passa rapidamente. E essa rapidez do tempo é uma mensagem de Deus para nós, para nos aproximarmos de sua misericórdia e administrarmos uma atitude nossa para com Ele. É preciso nós pensarmos que há uma coisa importante, e a coisa mais importante para nós, que é urgente, é a salvação da nossa alma. Esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus, porque Deus é Salvador. Agora, como é que Deus executa isso? Como que Deus executa esse seu programa de redenção? Parece simples dizer, irmãos, porque a Bíblia é um livro interessante. A Bíblia tem pontos simples que na administração divina são importantes e eternos. E nisto que é tão especial, um programa de redenção de almas, de salvação, Deus escolheu um meio para realizar esse propósito e para torná-lo eficiente. Ele chamou Jonas e disse: Jonas, vai e prega.
Lá na frente nós lemos, Deus estava movido de misericórdia por um monte de gente, 120 mil almas, que não sabiam discernir, gente carente, precisada da ação dele, e Deus resolve salvar aquele povo, e através da pregação. Parece simples demais, a pregação. E Deus executa assim, irmãos, exatamente o seu plano através da pregação. Como? Em primeiro lugar, ele escolhe o pregador. Ele escolhe o pregador. Hoje a gente vê muita gente se apresentando para ser pregador, mas é uma chamada, não é uma autoapresentação. Eu não posso optar por ser pregador só porque eu acho bonito. É uma chamada de Deus. E é uma chamada inconfundível. E mais tarde nós vamos ver uma chamada intransferível. Deus escolhe alguém para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Ele escolhe, mas ele não só escolhe, ele chama e diz, vai e prega, vai e prega. E o que é mais interessante neste livro de Jonas, que nós não vamos ler, os irmãos certamente conhecem muito bem essa história, e os que não conhecem podem ler em casa. O mais interessante de tudo nessa providência de Deus, desse programa de Deus de redenção de almas, ele não apenas escolhe aquele que prega, aquele que vai pregar a sua palavra, ele não apenas chama, ele não apenas dá ordem dizendo vai e fala, mas ele indica o lugar. Jonas, você vai a Nínive. Vejam a beleza da mente, da inteligência sábia, divina, celestial. Deus dizendo, vai a Nínive. Há um lugar que ele indica para o pregador, que ele chama e ordena para pregar. Vai a Nínive. Ele dá a mensagem a ser anunciada. O pregador não falará coisas de si mesmo, falará aquilo que Deus lhe deu para que ele transmita. A palavra é esta, vai e leva esta palavra de redenção, de chamada de arrependimento, para que os ninivitas se arrependam, porque senão vem o juízo. Há 120 mil que não sabem discernir entre a direita e a esquerda, eles terão de ser salvos, mas eles não serão se não ouvirem essa pregação. E o interessante é que Deus faz algo que ele opera no coração dos que ouvem. Na medida em que se prega a palavra no lugar onde Deus indica, Deus opera no coração e as pessoas se arrependem e buscam a palavra de Deus, e buscam a palavra de Deus. Por outro lado, Deus opera no íntimo daquele que ele chama. Daquele que ele chama para pregar. Faz com que ele tenha consciência de que está sendo chamado. Todo aquele que é chamado por Deus para pregar a palavra, ele tem consciência. Essa palavra consciência, tão muitas vezes usada inconvenientemente, ela quer dizer simplesmente com saber, consciência. O que quer dizer consciência? Com saber. Então o pregador chamado por Deus, ele tem consciência, ele tem saber, ele tem convicção de que ele é chamado por Deus para,
E nisso ele é responsabilizado para fazer a obra de Deus bem feita, para pregar a palavra de Deus. O falso profeta não tem essa consciência, portanto não tem a responsabilidade. Por isso que ele fala as suas próprias palavras. Aquele que é chamado por Deus, ele prega a palavra de Deus tendo consciência, e nessa consciência ele sente-se responsabilizado e responsabilizado para pregar a palavra de Deus. E Deus opera isso no coração daqueles a quem ele chama. E eis porque é importante a igreja orar pelos pastores, orar pelos que serão pastores, orar pelos que serão chamados. Essa orientação nos vem do próprio Jesus, que disse: rogai ao Senhor que mande obreiros para a sua seara. Então nós precisamos orar, pedindo a Deus que mande mais pastores fiéis, mais pastores apegados à palavra. Nós podemos pregar, orar ao Senhor e dizer: Senhor, o mundo está perdido, os homens estão maus, a iniquidade campeia, a depravação é avassaladora na terra, a iniquidade está afogando a humanidade. É preciso que haja pregadores, é preciso esse clamor da igreja. Jesus ensinou isso: mandem para que venham obreiros para a sua seara. Paulo orava: roguem por mim, para que eu tenha boa palavra, para que eu fale a palavra de Deus. E Deus vai trabalhando isso no coração do homem, e vai também dando a ele clareza da mensagem, para que ele fale uma palavra que o povo entenda, para que ele diga coisas que são de Deus e o que o povo entenda, não só os maiores, mas os menores, não só os cultos, mas também os incultos, porque essa palavra tem de alcançar não apenas a mente, mas ela tem de alcançar também o coração das pessoas, para que elas entendam e sintam esse reflexo da graça de Deus através da pregação. Como a pregação é importante, irmãos, e Deus está totalmente envolvido nela, faz parte a pregação desse propósito de Deus para redimir as almas, E como dizíamos, nós somos muitas vezes, na leitura do livro de Jonas, somos muito impiedosos com Jonas. Mas é que pregar a palavra de Deus não é fácil. Pregar a palavra de Deus não é dar uma aula. Pregar a palavra de Deus não é fazer uma palestra. Eu tenho minhas grandes preocupações hoje. Não que eu seja contra a tecnologia, que eu não posso ser contra a tecnologia, mas muitos púlpitos hoje dão palestras onde o pregador simplesmente coloca os textos e sai explicando. Isso não é pregação, é palestra. É difícil pregar, não é fácil pregar. E nós não temos como pregadores de procurar a facilidade da pregação. Nós temos de ir naquela linha pela qual Deus nos chamou para que fizesse: vai e prega, prega o arrependimento, prega a boa nova, prega a mensagem de salvação, prega, vai e prega. Porque essa pregação ordenada pelo Senhor é uma profecia. Pregação é profecia. E profecia não é dizer coisas que vão acontecer. Era assim no Velho Testamento, quando as profecias falavam sobre o Messias que já tinha vindo, que veio, aliás,
que veio. O Novo Testamento, sentido de profecia, não é mais a previsão do futuro. No Novo Testamento, profecia é fazer brilhar a palavra de Deus. Já existe, é fazer brilhar a palavra de Deus. E o pregador, então, hoje, ele toma o texto e dentro dessa prática de levar o entendimento que alcance a mente, que alcance os corações, ele fala a palavra de Deus de maneira profética, fazendo brilhar as mentes e os corações. E isso é tão interessante, tão especial, tão sublime, que você vê o pregador profetizando a igreja, pregando a igreja, e no mesmo instante que ele está pregando a igreja, ele mesmo está sendo o alvo dessa mensagem que Deus está dando à igreja. De modo que, na medida que ele sente que a igreja está se edificando com a palavra que ele prega, da igreja vem também esse feedback, esse retorno de edificação. E Deus alimenta não só a igreja, mas Deus alimenta aquele que prega. A igreja sai justificada, a igreja sai edificada, a igreja sai abençoada, a igreja sai exultante na presença de Cristo. E ele da mesma maneira assim sai também. Porque não é ele que é o importante. O importante é a mensagem. Não é ele que é o instrumento. A pregação é que é o instrumento. A pregação que leva a mensagem. E isso é muito difícil, irmãos. Isso exige uma série de preparação, de disciplina, de oração, de estudo, de meditação, uma série de coisas, é uma luta. Não pensem que um homem está de trás de um púlpito falando a um grupo grande ou pequeno, é coisa fácil. Não, é difícil. Há uma luta grande. Não é fácil pregar a palavra de Deus num sistema corrompido, onde a maioria dos ouvidos não querem ouvir a palavra de Deus, onde a maioria dos corações rejeitam a palavra de Deus. É muito difícil pregar a palavra de Deus, mas para que os homens deste mundo sejam salvos, não há nenhum outro meio, a não ser pela pregação da palavra de Jesus. Nenhum outro meio, só a pregação da palavra de Deus. Por isso que a palavra é importante, tanto para quem prega, como para quem ouve. Por isso nós temos um compromisso tremendo, tanto os que ouvem quanto os que pregam, porque nós estamos falando de um tema que é o mais importante da existência, o mais importante do que existe debaixo do sol, que é a salvação de uma alma. Como dizíamos, irmãos, a missão de pregador não é fácil. De tão pesada tarefa, Moisés quis escapar. Quando Deus disse, vai e liberta o meu povo, vai e fala ao meu povo, ele apresentou uma série de dificuldades. Mas não tinha de ser outro, não era para ser outro, era para ser Moisés mesmo. Era ele mesmo, vai Moisés. Quando Deus chama um homem para ser pastor, pregador, permitam-me a expressão vulgar, ele não serve mais para nada na vida, a não ser para pregar a palavra de Deus. Quando o homem chama, gravem isso e não esqueçam disso. Quando o homem chama alguém para ser pregador da palavra dele, para a redenção, para ir a Nínive e clamar contra Nínive, esse homem não serve mais para nada na vida.
para ser mais nada na vida. Só serve para uma coisa: para pregar a palavra de Deus. Ele foi chamado para isso. Moisés quis fugir. Tenho dificuldades, o povo não vai me ouvir. Como eles vão me receber? A minha língua é pesada. Eu tenho dificuldade com o idioma hebraico. Ele havia sido criado com os egípcios. Tinha dificuldades, 1000 dificuldades. E o texto mostra que num determinado momento Deus se impacientou com ele. Porque tinha de ser ele mesmo e não outro. A gente vê isso também com Jeremias. Extraordinário profeta. Deus o chamou ainda novo. E ele quis fugir também. E ele usou um argumento muito interessante e aceitável. Eu sou novo ainda. Essa turma vem marcada por uma desobediência histórica. Toda a nação está corrompida. Ah, manda outro, eu sou uma criança. E Deus insistiu, não, é você mesmo, não era outro, era Jeremias. Os apóstolos também, depois da ressurreição de Cristo, ficaram abalados e foram pescar. Foram para as redes, voltaram para o barco, passaram a noite pescando. Jesus foi atrás deles e os trouxe de volta. Não teriam de ser outros, mas eles mesmos. Eles que foram escolhidos e foram chamados para pregarem o evangelho da graça, o evangelho que salva, eram eles mesmos e não outros. Jonas quis fugir. Se escondeu no fundo de um navio. Mas vejam como Deus tem os seus pregadores na mente, na cabeça, nos olhos. Ele foi ver Jonas dormindo lá no navio. Deus envia um maremoto. Os marinheiros assustados lançam sorte, porque certamente alguém aqui é alguém de pé frio, por causa desse vendaval, desse furacão enorme. Deus foi até Jonas. E Jonas foi salvo pelo peixe, vomitado na terra, e saiu para fazer o que Deus queria, pregar a palavra. Era Jonas mesmo, e não outro. É uma chamada de Deus, que é intransferível. Eu não posso dizer, chama meu irmão, chama fulano de tal, não, somos nós mesmos. Isso é importante, irmãos, o pregador e o lugar. Sempre que vejo Júlia, eu me lembro de um casal de americanos bem novos que havia lá no Amazonas. Naquela época de 68, havia muitos missionários americanos lá. E ele era alto, assim, por isso que lembro de Julian, tinha uns traços de Julian, mas não era Julian. E moravam no mesmo bairro que eu morava, eles moravam no bairro da Cachoeirinha, era uma área grande de missionários. E ali eles iam para várias tribos, várias cidades, um trabalho de evangelização. Ali eles aprendiam a língua, ali em Manaus, no bairro da Cachoeirinha, aprendiam uma língua, tinham cursos, se aculturavam, mas havia um casal que só vivia triste. Todos alegres, satisfeitos com a missão, querendo ir fazer o trabalho, mas um casal triste havia lá, recém-casados, novos.
estavam questionando a vocação deles. Até que veio um palestrante de fórum missionário da África e começou a dar testemunhos do trabalho da África, falando que também lá a África precisava de missionários e tal. Aí é interessante aquele casal que foi chamado para trabalhar numa selva, para pregar para povos não civilizados. Foram para Manaus, para o Amazonas, mas não era lá, era a África onde também tinha selva, era a África onde também tinha povos não civilizados. E numa noite, depois dessa conferência, ambos conversando entre si, conversaram, e ali mesmo decidiram ir para a África, pregar lá na África. E de repente, o regozijo brotou no coração deles. Eles estavam indo agora para onde deveriam ir. Eles estavam indo para a África, que precisava de gente, tanto quanto o Amazonas. Mas Deus havia ordenado, escolhido, elegido e os enviado para pregarem na África. Vejam como isso é importante, irmãos, a pregação. Como é importante o lugar. Como é importante esse projeto de Deus de salvar almas. Isso nos mostra que Deus trabalha até agora na redenção das almas. Deus não está alheio, Deus não está ausente. Deus está envolvido diretamente com a pregação do Evangelho. Porque é pela pregação do Evangelho, que nos diz Paulo falando aos romanos, é pela pregação da palavra de Cristo que nasce uma coisa, brota a fé. A fé não brota por nenhuma outra coisa. Milagres não geram fé. Fenômenos não geram fé, não provocam a fé, não promovem a fé. Segundo a palavra de Deus, a fé vem por um meio só, vem pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Cristo. Aí vem a fé que salva. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas saiu para pregar e pregou a palavra para aquela gente difícil, gente de coração duro, e pregou a palavra, e Deus converteu aqueles corações. Gente que estava vivendo no mundo e no passo da condenação, e Deus restaura aquelas vidas e salva aquelas vidas pela pregação do Evangelho e do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo realmente os dias finais, os últimos tempos, diante dos últimos sinais. E são tantos os sinais que têm acontecido. Nós mesmos temos estudado pela manhã na escola dominical sobre o livro do Apocalipse, temos encontrado ali sinais que são evidências de que o Senhor vem, de que está para voltar. Agora, um sinal que nem nós mesmos estamos apercebidos. Há um sinal que não se tem considerado muito. Percebam que os outros sinais são sinais para a igreja observar. E este sinal que vou falar agora é para a igreja também observar. E quem citou esse sinal foi Jesus Cristo, como um sinal de sua vinda. O que aproximava mais de sua vinda? Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem vier, porventura, ele encontrará fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. Que fé é essa? Porque a gente olha assim, parece que tem fé até demais.
Todo mundo está falando de fé, que tem fé, fé nisso, fé naquilo outro, mas essa não é a fé bíblica, essa não é a fé profética, essa não é a fé da pregação. A fé da pregação é centralizada na pessoa de Jesus Cristo. E a profecia é: quando Jesus estiver para voltar, porventura haverá pregação sobre o seu nome, e é o que menos a gente ouve hoje. Escuta um rádio. O Luciano ouve bem rádio, trabalha com isso. Ouve televisão. Você ouve falar de tudo, não ouve falar da obra, da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, Salvador. Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo que resgata. Jesus Cristo que converte. Jesus Cristo que chama. Jesus Cristo que muda a vida, muda a mente, muda o coração. Jesus Cristo que tira da morte para a vida. Jesus Cristo que chama o arrependimento. Jesus Cristo que muda a vida do pecador. Jesus Cristo que satisfaz a alma. Jesus Cristo que faz promessas e dá esperança de vida eterna. Jesus, Jesus, Jesus. Essa pregação você não ouve mais hoje. Sinal evidente da volta do Senhor Jesus Cristo. Jonas levou uma mensagem de salvação. Era uma mensagem profética. A mensagem que chamava os homens para o arrependimento. Os primeiros cristãos, no início da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os apóstolos pregando sobre Jesus, eles se lembraram de tudo aquilo que havia acontecido com o Senhor, e compungidos nos corações eles disseram: o que faremos, irmãos? E os apóstolos que foram chamados para pregar disseram: arrependei-vos e crede no Evangelho, e cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles foram batizados. E a sequência do livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra uma igreja que se inicia com grande alegria, porque fundamentados na esperança de Cristo, na obra de Cristo, na salvação de Cristo. O mundo hoje vai como Nínive naqueles dias. A maldade vai como Nínive naqueles dias. E Deus não deixou de chamar pregadores. Irmãos, muitas vezes há vidas que se arrastam, que nunca encontram o sentimento da graça, nem da liberdade, nem do regozijo, nem do sentido da vida espiritual. Porque Deus chama tantas vidas jovens para serem pregadores do Evangelho, e essas vidas ficam caladas e não vão. Aí acontece o que aconteceu com Jonas. Lembro de tive um colega, e Deus foi trabalhando no coração dele há muito tempo, chamando, porque esse é o chamado bem íntimo de Deus, que Deus é quem escolhe, Deus é quem chama. Interessante que um dia ele estava dormindo e sonho comum. E ele sonhou que estava numa igreja cheia. E ele estava sentado também lá, e o púlpito estava vazio. O púlpito vazio. Ele se acordou do sono
E ali ele entendeu o silêncio que há quando o púlpito está vazio dessa palavra de fé, da palavra de Cristo. Foi um colega de turma, colega meu, e ele se dispõe e vai para pregar a palavra de Deus. E ele fez um retrospecto do tempo em que ele sabia que Deus o chamava, e ele não atendia esse seu chamado. Meus irmãos, Deus continua hoje chamando pregadores, porque no programa de redenção de Deus, não há salvação sem pregação. Não há pregação sem pregador. Deus elegeu pregadores para pregarem esse evangelho da graça. E como é bonito pregar o evangelho, irmãos. Como é sublime pregar o evangelho. Como é especial pregar o evangelho. Não há nada que me ajude na palavra. Não há nada que satisfaça mais. Não há nada que realize mais do que um momento como este em que você se sente esse instrumento de graça de Deus. Não há momento tão especial, não há momento tão rico do que ser um canal de projeção da bênção do Espírito Santo. Não há momento mais especial, mais sobrenatural, mais sublime do que receber de Deus a sua palavra e falar ao povo, e no mesmo instante que fala ao povo, recebe essa mesma palavra para si. É uma bênção maravilhosa. Como o mundo está precisando de pregadores. Como a nossa cidade precisa de pregadores. E certamente o Deus que chamou aqueles homens continua a chamar ainda outros homens. E certamente chama alguns daqui. Moisés, Jonas, Jeremias, Pedro, João, Paulo e tantos outros que estão recebendo esse chamado. E se você ouve o chamado de Deus, não endureça o seu coração. De modo que o culto de gratidão do pastor Alain é um culto realmente prestado a Deus com gratidão. Porque é uma gratidão nós podermos ser pregadores da palavra de Deus, dessa palavra que consola, dessa palavra que salva, dessa palavra que exorta, mas é dessa palavra que leva para o céu. Que Deus nos abençoe e alimente as nossas almas com a santa semente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.